Ao pastor pela confiança e que nós possamos dar lugar a Cristo e ouvir Aleluia. Aquilo que Ele tem a nos dizer nessa noite, porque a palavra ela nunca vem de nós mesmos. Nós não podemos fazer absolutamente nada, mas nós cremos que o Deus ao qual nós servimos, nós cremos que Ele tem todo o poder para fazer todas as coisas. Glória a Deus. Aproveitando que os irmãos já se encontram de pé, eu gostaria que todos abrissem as Sagradas Escrituras em Provérbios, no capítulo 5. Provérbios 5 foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para estar trazendo aqui esta noite. Diz assim: o título em epígrafe está escrito Advertências contra o adultério. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento, porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite, porém o seu fim é amargoso como o absinto, agudo como a espada de dois gumes. Os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados do inferno. Para que não ponderes os caminhos da vida, as suas andanças são errantes, jamais os conhecerás. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Longe dela seja o teu caminho, e não te chegues à porta da sua casa. Amém. Podem tomar vossos assentos. Aqui em Provérbios 5, nós observamos o quanto o autor desse capítulo de Provérbios é um homem sábio, de autoria de Salomão. Desde quando Deus escolheu Salomão, ele disse que aquele homem seria cheio de sabedoria inigualável. E desde o primeiro capítulo até o último, nós podemos tirar prova disso, que todo o livro de Provérbios ele tem o objetivo principal de trazer a sabedoria aos corações dos ouvintes. E aqui no capítulo 5 nós vamos aprender um pouco sobre a natureza enganosa do pecado. Ele é um livro simbólico. E aqui Salomão ele já começa usando algumas simbologias para explicar o que é o pecado. Ele faz uma comparação inicial. Ele compara o pecado com os lábios de uma mulher formosa. Os lábios de uma mulher formosa é como se fossem favos de mel. Essa é a simbologia que ele usa. Favos de mel. E o que significa isso? Lábios formosos como favos de mel. Isso reflete a natureza enganosa, porém atrativa que o pecado fornece. O pecado, quando ele é visto pela primeira vez, a aparência por fora parece ser atrativa, sedutora. Por isso que ele traz essa recomendação: olha, se atente aos conselhos que eu tenho para lhe dizer. Os lábios da mulher estranha é como se fossem favos de mel. O paladar dela é mais suave do que o azeite. É algo que atrai. Porém, ele não termina aí.
Ele diz que, embora ele pareça doce, no início, o final é amargoso. E assim é o pecado. Do lado de fora, quando você observa-o pela primeira vez, parece ser doce como favo de mel. Mas depois que você prova, depois que você se prende naquele emaranhado, naqueles laços, você pode ter certeza que o fim é amargoso, que o fim não é outro a não ser a própria morte, e é morte espiritual. E ele continua no versículo 5 falando: os seus pés descem para a morte, os seus passos estão impregnados de fé. Essa palavra de Provérbios, ela pode parecer um pouco dura, porque quando se fala em inferno, isso soa duro aos nossos ouvidos. A palavra diz no Novo Testamento, mais à frente, que chegaria um tempo em que as pessoas teriam comichão em seus ouvidos, elas teriam incômodo. Quando você fala a verdade, isso gera um incômodo no ouvido de quem ouve. Porém é necessário. É necessário. Se essa palavra está aqui para ser pregada, é porque tem pessoas que precisam ouvir. Oh, aleluia! Quem são essas pessoas? Todos nós. Todos. Ninguém está isento de ouvir essa palavra. E continuando, Salomão ele vai explicando a natureza do pecado, que o pecado ele tem uma natureza por fora muito enganosa, parece doce como mel, porém o final é amargoso. E a doçura desse mel ele simboliza também o encantamento, porque para você fazer as coisas certas que agradam a Deus, sempre vai ser um pouco mais difícil, sempre você vai encontrar resistência, mas para as coisas que desagradam, aí é fácil. É fácil para entrar, porém para sair é muito complicado. É duro, é sofrido. Então nessa noite você tem a oportunidade de ouvir esse conselho da parte de Deus. Não escolha o caminho mais difícil, se você pode escolher o caminho mais fácil. Por que você quer se inclinar para caminhos de pecado, caminhos que vão te aprisionar e vão trazer a morte, ao invés de se inclinar para caminhos de vida, caminhos que aqui na terra você pode até mesmo encontrar um pouco de resistência, mas você sabe que esse caminho é o caminho da vitória. E qual vitória é essa? É a vida eterna. Porque não existe vitória maior do que a vida eterna. Foi para isso que Cristo foi enviado, para nos dar a vida e vida eterna. E até um brocado popular, né, que diz na nossa cultura, né, que o jovem precisa errar. Ele precisa errar primeiro para poder ter experiência. Isso é o que o mundo diz, mas é mentira. Você não precisa errar para ter experiência, porque a palavra ela diz totalmente ao contrário. É justamente na Bíblia que você tem a experiência daquelas pessoas que já passaram por coisas que você ainda vai passar. Ou seja, você não está como um cego perdido. Você tem uma palavra que te guia. Você tem aonde buscar instrução. Você não precisa errar para que você tenha uma experiência. Não. A experiência está aqui, nas Sagradas Escrituras. E aqui você pode se precaver. Aqui você pode obter um conhecimento suficiente para que você possa acertar, mesmo em uma circunstância nova que você nunca tenha passado. Você não passou, não tem problema. É uma experiência nova, não tem problema. Aqui você encontra a instrução necessária para você acertar, mesmo naquilo que você desconhece. Só que como que você vai obter essa instrução? Buscando. Hoje em dia tem tantos empecilhos para que o jovem busque, já que esse é um culto de jovens, né? Então já
contexto da vida do jovem, onde que você vai buscar? Você vai buscar lá fora? Você vai buscar em desconhecidos? Você vai buscar naquilo que pessoas que não conhecem a palavra têm para te dizer? Ou você vai buscar nas Sagradas Escrituras? É chegado um tempo que você precisa ter experiências individuais com Deus. Às vezes você já tem vivido até esse momento somente baseado em experiências dos outros, na experiência dos pais, na experiência da sua igreja. Não que isso não seja bom, é bom, é importante, mas já chegou o tempo de você ter as suas próprias experiências com Deus. Chegou o tempo de você fechar a porta do seu quarto e falar com Ele, porque é ali na oração que você recebe a instrução necessária para enfrentar as dificuldades que você vai ter lá fora. Tem que ter essa busca, e a oração ela tem que ser uma busca diária. Não é uma coisa que você ora hoje, daqui 10 dias você ora de novo, daqui um mês você ora de novo. Não. Se esforce para desenvolver esse hábito de orar todos os dias. Orar todos os dias e se alimentar da palavra todos os dias. Tem que ser sempre, sempre e sempre. Ainda que quando você comece a orar, quando você comece a ler a palavra, você acha que não esteja acontecendo absolutamente nada, espiritualmente está acontecendo. De forma invisível, você não está vendo, mas é como se Deus estivesse construindo, colocando um tijolinho em cima do outro. Um dia coloca um tijolinho, outro dia coloca outro tijolinho, e quando você se der conta, a obra já vai estar tão grande que você vai notar realmente a diferença que foi feita. Eu achava que nada estava acontecendo, mas estava assim. Você pode observar com seus próprios olhos que o seu ministério vai fluir. Nenhum ministério pode fluir sem oração, sem jejum, sem estudo da palavra. Não adianta. Aqui no nosso país nós temos um hábito fraco de leitura, em todos os sentidos. Quando se fala em leitura, a Bíblia tem 66 livros. Desses 66 livros, quantos você já leu? Fica essa reflexão, jovem. Quando você para pensar, você vê, nossa, tem 66 livros e eu li tão pouco. E esse ler pouco pode ser a consequência que você está carregando para a sua vida, para um ministério infrutífero, fraco, que qualquer ventinho que bate, você já começa a escurecer. Então leia, porque a palavra é completamente inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Só que há uma diferença entre você conhecer versículos porque alguém te falou e você entender aquele versículo por uma revelação que você recebeu no seu coração. Porque a palavra ela precisa ser aplicada. Não adianta somente você decorar versículos e ficar recitando versículos para lá e para cá. Não, você precisa entender. E entender exige esforço. Você tem que orar todas as vezes. Eu faço esse desafio para Deus. Eu falo, me ajoelho e falo, Deus, eu não quero somente ler e decorar. Eu quero entender. Eu quero receber revelação do céu sobre o significado dessa palavra. E Deus, Ele vê a intenção dos nossos corações. E graças a Deus eu posso dizer isso. Aleluia! Sem mediar. Todas as vezes quando eu oro para Deus, me dá uma revelação acerca dos versículos Ele dá. E eu vim aqui essa noite, ouvido pelo Espírito Santo, te estimular. Não somente os jovens, crianças, pré-adolescentes, adultos. Não importa qual seja a sua idade. Faça esse desafio consigo mesmo. Quando você entrar dentro do seu quarto e fala, Deus, eu vou separar esse capítulo para eu ler. Mas eu não quero somente ler. Eu quero entender de verdade. Eu quero receber revelação do Pai acerca dessa palavra.
palavra que eu estou lendo. Você pode ter certeza que Ele vai te dar essa revelação. E essa revelação que Ele vai te dar dentro da palavra, ela vai ser suficiente para que você possa encarar os desafios que você vai ter. É necessário ter essa busca. E retornando aqui em Provérbios 5, Salomão ele diz, né, que tem consequências muito graves para o pecado. Aqui ele fez essa comparação no início, dizendo que o lábio da mulher estranha é como favos de mel que atrai, porém depois, quando você pega aquela oportunidade, você vai ver que o fim é amargoso e tem consequências. Ele diz que esse homem que não deu ouvido ao santo conselho, ele vai parar na casa da mulher estranha e toda a vida espiritual dele vai ser destruída ali dentro. Ali na casa daquela mulher estranha, todo o fruto do trabalho dele vai ficar preso. Foi isso que Salomão disse. Você vai parar na casa dela, então agora você vai ter que colher as consequências. Todo o dinheiro do teu trabalho que era destinado para sustentar a sua casa, você agora vai acabar dividindo na casa alheia. E se aquele homem chegasse até um filho com a mulher adúltera, seria bem pior. As consequências que ele carregaria seriam mais devastadoras, porque ele ia ter que sustentar os filhos que ele teve com a sua legítima esposa, mas ele também teria que vir a sustentar os filhos que ele teve com a amante, porque a criança não tem culpa. A criança não tem culpa. Foi errado você estar lá? Foi. Mas agora que você foi, infelizmente tem consequências muito graves que você vai ter que colher. E como eu disse, o livro de Provérbios ele é muito simbólico. Ele está aqui se referindo a esse homem adúltero, mulher estranha, que é amante, mas essa palavra ela se encaixa em todos os contextos. Essa mulher aqui, a mulher estranha, ela simboliza o pecado. Não importa qual seja o tipo de pecado, se você não der ouvidos à sabedoria que Salomão entregou no capítulo 5, você vai ter que ter essas consequências. Aleluia. Não queira escolher essas consequências terríveis e devastadoras, se você tem a oportunidade primeiro de ouvir o ensinamento que é correto. Qual é esse ensinamento que ele deixou aqui no capítulo 5? Se aparte da casa da mulher estranha. Se aparte daquilo que é muito sedutor, porque o pecado ele pode te seduzir facilmente. Esse pecado pode ser literalmente aqui um adultério ou não. Pode ser outra coisa totalmente diferente, porque Satanás ele afronta cada pessoa no seu ponto fraco, e cada pessoa tem um ponto fraco diferente. Nessa noite, aquilo que Deus vem trazer aos nossos corações é purificação. Glória a Deus. Cuidado com o teu ponto fraco, jovem. Eu não sei qual é, mas você sabe qual é. Muito cuidado com o tempo que você passa com a sua mente muito vazia, tempo ocioso, porque a mente vazia é campo fértil para o inimigo agir. Aleluia. Dentro da sua casa, muito tempo sozinho, preso dentro de um quarto. O que você faz tanto dentro desse quarto? Cuidado, cuidado. Porque o homem pode não ver, mas Deus ele sonda as terras do coração. Glória a Deus. Aleluia. E às vezes esse tempo sozinho que você está passando dentro do seu quarto pode ser um local exato para o inimigo te atacar. Deus ele tem falado muito, repetidas vezes, cuidado com redes sociais. Excesso. Tudo que é excesso faz mal. Às vezes você passa ali tanto tempo, 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas nas redes sociais e você nem vê. E nisso o dia acaba e você não orou, você não leu a Bíblia,
você ficou preso. E nisso pode vir mais problemas. Nós podemos ir além, porque as estratégias dos mecanismos tecnológicos, eles são muito perigosos. Aí é o campo fértil para cobiça, para pornografia, para o mal que tem assolado tantos jovens. Tantos jovens estão presos nesse tipo de pecado, e eles vão acabar carregando as consequências também para a sua vida adulta. Quantos casamentos são arruinados por um mal que deveria ter sido solucionado lá atrás, mas não foi. Não foi. Por imprudência. Então, a palavra é completa, né? Saindo um pouco de Provérbios e indo lá para o Novo Testamento, em Romanos. Em Romanos nós encontramos um pouco daquilo que é o culto racional a Deus. Deus ele fala que o culto racional não é somente isso daqui. Não. O culto ele não se resume a um local nem a um momento. O culto verdadeiro é quando você obedece a Deus. É lá fora. E rapidamente, passando aqui em Romanos 12. Em Romanos 12, no primeiro versículo e também no versículo 2, diz que a nossa mente ela deve ser renovada na palavra todos os dias, a fim de que nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente ela precisa de renovação. A palavra que você ouve hoje, você não pode se limitar somente nessa palavra, você tem que querer mais. Aleluia! Até mesmo como uma forma de evangelizar. Quando você vai evangelizar uma pessoa lá fora, as pessoas não são todas iguais. Cada pessoa é de um jeito diferente. Cada pessoa carrega um tipo de ideologia diferente. E você não vai conseguir combater essas ideologias se você for uma pessoa que permanece somente no raso. Para você conseguir ensinar aquela pessoa e mostrar para ela que ela está caminhando totalmente fora do padrão divino, você vai ter que ter conhecimento para ensiná-la. Como que você quer ensinar alguém se às vezes nem mesmo você sabe direito a palavra que você diz que crê? Não tem como você evangelizar uma pessoa se nem mesmo você foi evangelizado direito. Às vezes nem você conhece a palavra, como que você vai querer ensiná-la para alguém? Não tem jeito. Não tem jeito. As redes sociais, elas trouxeram algumas coisas boas, mas a maioria das coisas que elas trouxeram foi ruins, bem ruins. Porque nas redes sociais você tem contato com todo tipo de pregação. Às vezes até as pregações que estão lá estão tudo erradas. Todas erradas. E como que você vai saber discernir se aquilo que você ouve é certo ou errado? Só se você conhecer. Se você não tem o hábito de ler a Bíblia, você vai ser enganado facilmente. Até mesmo por pessoas que se denominam pastores e pregadores. Qualquer um te leva. Qualquer vento de doutrina estranha te leva. Então acorde. Acorde e acate esse conselho de Romanos 12, 1 e 2. Renove a sua mente todos os dias, para que você possa entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Você só vai conseguir entender se você realmente sabe qual é a vontade de Deus, se você tiver a mente renovada. Renovada. Então, quando você sair para fora dessa igreja, faça esse desafio. Deus, eu quero ter uma mente renovada. No meu trabalho, na minha escola, na minha faculdade, na minha casa. Eu não quero ter apenas versículos decorados. Não. Eu quero ter versículos revelados no meu coração. Glória a Deus. Para que eu possa ter força para suportar as batalhas que eu vou ter lá fora. E ter a autoridade para dizer: a minha carne está dizendo para eu ir para a direita.
mas eu não posso dar ouvidos, porque a palavra diz que eu tenho que ir para lá, para o caminho totalmente oposto. A minha carne diz: se entrega logo ao pecado, é mais fácil. Mas não é isso que Deus diz para você. Deus diz totalmente ao contrário para você: renova sua mente em mim. Tenha um verdadeiro entendimento que vai poder te libertar e te dar força para você suportar a si mesmo. Porque o seu maior inimigo não é o seu vizinho, não é o seu parente. O seu maior inimigo não é nem mesmo o diabo. O seu maior inimigo é você mesmo. Quando você escolhe desobedecer. Porque se você obedecesse, você estaria blindado. E uma pessoa blindada, ela não pode ser atingida pelo diabo. O diabo não tem poder contra uma pessoa blindada, uma pessoa que é tão conhecedora da Bíblia, mas tão conhecedora, que chega em uma situação totalmente errada, colocando você em meio a espinhos e flagelos. Você diz: não, eu conheço a palavra, eu sei como agir, eu sei que Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir sofismas e levar amarrado, preso, cativo todo falso entendimento até a presença de Deus. Ou seja, o que isso quer dizer? Quando você tem conhecimento da palavra de Deus, você é uma pessoa blindada e você pode dizer: todo falso conhecimento eu vou repreender. Eu vou repreender esse falso conhecimento e eu vou obrigado a obedecer aquilo que Deus quer que eu obedeça. A minha carne pode dizer para eu pecar, mas eu não vivo mais segundo a carne, eu vivo segundo o Espírito Santo que habita em mim. Então você vai ter a autoridade do céu para repreender a si mesmo. É a si mesmo que você tem que repreender. Não adianta você orar: Deus, livra-me de todo mal. Mas às vezes o todo mal é você mesmo. É você que faz tudo errado. Aleluia. Então Deus está dizendo para você nessa noite: Deus, ainda que minha carne não queira, ainda que doa, eu vou me esforçar. E eu vou obrigá-la, pelo poder e autoridade que o Senhor me deu, ela vai ter que te obedecer, nem que seja na barra. Aleluia. Porque são tempos trabalhosos, são tempos que são muito difíceis você obedecer a palavra. Mas se você tomar esse conselho que está aqui em Provérbios 5, de se atentar à sabedoria da palavra, você pode ter certeza que você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. E aqui para finalizar rapidinho, eu gostaria de louvar os irmãos. Peço aos irmãos que se coloquem de pé essa noite. E eu já quero aproveitar a oportunidade também para perguntar: eu não sei se tem alguém aqui nessa noite que ainda não serve a Jesus, ou tem alguém que já serviu a Jesus e se encontra afastado no momento. Se tem alguém que ainda não serve a Jesus, ou que serviu no passado e quer retornar, eu te peço, não tenha vergonha, vem aqui na frente nesse momento. Vem aqui na frente que nós vamos estar orando por você, porque Deus, Ele te aceita e Ele cuida de você. Ele cuida. E a palavra diz que aquele que encobre jamais prosperará. Se você encobre algo, se você encobre o pecado, você não vai prosperar. Mas a palavra ela vai além, ela diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. Então, se nessa noite você ouviu essa palavra e você entende que você precisa retornar para os braços do Pai, não tenha vergonha, venha mesmo, porque é para isso que você está aqui nessa noite. Glória a Deus. Já temos aqui uma alma que para Jesus é muito preciosa e para nós também, porque quando você realmente entende o Evangelho, você vê o valor de cada alma. Uma alma vale muito, uma alma vale muito. Então vamos louvar o hino bem conhecido. Vou louvar o hino da Cassiane.
oferta agradável a Ti. Quem souber, cante comigo. A Tua palavra esconde, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra Ti, Senhor. A Tua palavra esconde, minhas vestes do sangue na e nas tuas águas nascendo oferta agradável a Ti, e a vida Te consagrei. Meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor, nasci como fogo deixe Tua obra em mim meus dons e talentos são pra Te servir, meus dons preciosos são não vejo razão da minha vida sem Ti. Tu és meu Senhor e meu Rei, assim como o povo me fica vamos orar, gente. Estendam as suas mãos para esse jovem. Querido Deus, nós Te louvamos, Deus, pelos Teus grandes feitos, meu Deus, que o Senhor tem operado aqui nessa noite. Obrigado pela vida da Tua filha, Pai, da Tua serva que se encontra aqui na frente, meu Deus, rendida aos Teus pés e prostrada, meu Deus. Eu tenho certeza que essa palavra não foi em vão, mas que essa palavra foi ao encontro do coração dela, meu Pai. Que nessa noite o Senhor possa novamente, meu Deus, escrever o nome dela no livro da vida, e que nada, jamais, nunca venha apagá-lo de lá. Assim nós cremos, assim nós pedimos, Pai. Reforça, dê força e graça para que ela possa prosseguir nos Teus caminhos, meu Deus, porque o mundo lá fora pode oferecer vários caminhos, mas esses caminhos não nos conduzem à Tua presença, meu Pai. Esses caminhos levam ao fracasso, à perdição, à condenação, mas em Ti nós encontramos o caminho verdadeiro. Aleluia! Porque Tu és o caminho, Jesus, o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, que é Cristo Jesus. Aleluia! O Espírito Santo sela ela, meu Pai. Blinda o coração dela com Teu Espírito Santo, meu Deus, que ela seja uma jovem blindada e fortalecida na Tua presença,
Em nome de Jesus, nós cremos e pedimos, profetizamos, ela não vai cair, ela vai permanecer na presença de Deus. Ela tem essa decisão de coragem nessa noite, de reconhecer o Senhor como Deus da sua vida. Aleluia! E que essa igreja possa cuidar dessa alma, cuidar dessa vida, que dela, e que é uma alma que vale muito para o Senhor. E já quero aqui também finalizar, deixando mais uma vez os meus agradecimentos a todos os irmãos que estão aqui presentes nessa noite, ao pastor, à liderança mais uma vez, muito obrigado por essa rica oportunidade. Que Deus abençoe a cada um de vocês e eu agradeço a oportunidade.